Shalom a todos. Foi solicitado que fizesse um shiur a respeito dos nomes, né? E, de modo geral, o significado, as influências desses nomes. Bom, primeira coisa a se falar a respeito dos nomes é que a Kabbalah menciona que o nome está relacionado com o poder, ou seja, aquele que nomeia, ele tem poder sobre as coisas nomeadas. No caso de Adão, Adam Harishon, o primeiro homem, é dito em Bereshit, em Gênesis, que o Eterno, bendito seja seu nome, ele trouxe todas as criaturas vivas e tudo que existe diante de Adão para que ele os nomeasse, para que ele soubesse e escolhesse qual seria os seus nomes. E daí nós vemos que de fato o nome, né, aquele que nomeia, ele adquire poder sobre todas as coisas, porque o próprio versículo diz, né, e ordenou Deus ao homem que dominasse sobre todas as coisas, as aves que voam nos céus e tudo aquilo que rasteja sobre a terra, ou seja, tudo que anda sobre a terra. E este mesmo homem também, depois ele nomeia a sua própria companheira, e é interessante notar que ele não quis dar um nome literalmente a Eva, né, a Rava, mas sim ele a chama de mulher, né, Ish veisto, né, ou Ishá, né, que é a companheira, é a única língua que tem uma palavra de fato equivalente é o hebraico. Em português nós temos homem, mulher, não é equivalente, não é igual, não tem a mesma raiz, né? Em hebraico não, você tem ish para homem e ishá para mulher, né? É a mesma raiz, elas permanecem. E ele não dá um nome para ela, ele nomeia a espécie dela, que é a mesma dele no feminino, ish e chá, porque Adão quis que Eva tivesse o mesmo nível de autoridade que ele tinha. Então ele não nomeia, ele não dá um nome a ela, passando a nomeá-la apenas após a queda, quando o Eterno bendito seja seu nome, se virando, né? Se voltando para a mulher, diz: Tu nunca mais liderarás, né? Porque foi pela liderança dela que houve a queda, né? Ela é quem inicialmente come o fruto e depois dá ao marido, como assim está escrito. Obviamente não isentando Adão de culpa, como o Eterno mesmo diz, né? Devido a você, por tua causa, maldita é toda a terra, né? Então, só então ele dá um nome a ela, né, chamado Rava, que infelizmente poucos conhecem o significado desse nome, né? É até interessante que algumas pessoas, por não saberem pronunciar a letra Resh, né, de Rav, falam Rav, né? Ou seja, muda o verbo. Só em mudar o som da letra você muda o verbo. E que é o mesmo verbo que vem o nome Rava, né? Rava é esse verbo no feminino, né? Então eu não vou dizer aqui o significado, vocês pesquisam, tarefinha de casa. E Adão passa a dar esse nome para Eva, então de fato selando a autoridade que existia, agora também confirmada pelo Eterno, que a mulher não mais lideraria. Obviamente isso não é eternamente, tá certo? O Talmud fala, e o Zohar também complementa, que a feminilidade se agigantará sobre o mundo, e de fato era o correto, né? Era que o mundo ele de fato fosse pela ótica feminina e não pela ótica masculina. Tanto é que esse mundo aqui é chamado de Malhut, né? Que é onde a presença divina, que é o aspecto feminino, vem fazer morada. Então, isto é o correto. Adão ele nomeia,
todos os seres, né, atestando sua autoridade sobre ele, consequentemente, Eva, sua esposa, né, sua consorte. E uma coisa interessante, né, ficou em aberto. O homem, ele tem poder sobre os anjos, né? O homem a que eu me refiro, o homem pré-queda, antes da queda. E sua mulher, ela estava acima ou abaixo dos anjos? E também foi confirmada a autoridade dela acima dos anjos. E daí vem o cabelo da mulher. O cabelo da mulher é dado em sinal dessa autoridade, né? Tanto é que a mulher judia, e isto é um mandamento que veio do próprio Eterno, foi ouvido pela boca do Eterno, bendito seja, pelo povo de Israel, né? Não foi uma das coisas que Moshe, nosso mestre Moshe, falou, mas foi ouvido de fato da boca do nosso Deus. E isso fica visível na rebelião de Korah, que era primo de Moshe, que tentou assumir o sacerdócio à força, enganou grande parte das pessoas, né, do povo de Israel que estava no deserto, inclusive os mais poderosos, os grandes líderes o seguiram e On, né, ele foi embebedado pela sua esposa, que era uma mulher sábia, para que ele não participasse da rebelião. E Korah enviou mensageiros a buscá-lo e a esposa dele utilizou um artifício que foi descobrir os cabelos. Só que aqui tem um mistério, né? Porque também existia um mandamento de que a mulher não poderia andar, a mulher casada, andar com o cabelo descoberto. Então não é que ela mostrou totalmente o cabelo. A mulher judia, além do véu, ela tem um outro tecido que ela coloca embaixo do véu, que é para fixar o véu, para ele não ficar se locomovendo, né? Não ficar caindo. Então ela retirou o véu e deixou só esse tecido. E eles voltaram a Korah. Korah tentou convencê-los que isso era a invenção de Moshe, e eles disseram: não, isto nós ouvimos da boca do próprio Deus, que aquele que olhar para o cabelo de uma mulher casada, ele falecerá, este morrerá. Ou seja, a importância, principalmente naquela época, onde a Shekhinah, a presença divina, de fato estava ali no meio do povo, né? Então, até o menor dos pecados era punido com a morte, pois uma pessoa que sente a presença divina e ainda assim vai contra, né? Que é totalmente diferente de hoje, que os sábios dizem que o local mais santo, que é Jerusalém, lá no Kotel, né, no Muro das Lamentações, o máximo que uma pessoa consegue sentir é 0,6% da presença divina. E há quem chegue lá e fique deslumbrado com 0,6%. Né? Imagina quando de fato a presença divina estava no meio do povo. Então, realmente, o menor dos pecados não era tolerado, porque a pessoa não tinha por que cometer aquele pecado. Estava diante, sentia de fato a presença do próprio Deus. Né? Então, era considerado um pecado muito grave. O nome ele também é muito importante porque existe uma coisa chamada numerologia, né? Em hebraico nós chamamos de gematria. Cada letra ela equivale a um número e de fato ela tem uma essência relacionada a ela, né? Então é muito importante, nós judeus sempre fazemos a gematria do nosso nome, do nome dos nossos filhos, para saber qual é a força que vai movê-lo de fato durante a sua vida. E o mundo jaz numa ignorância terrível, porque as pessoas vivem sem saber qual é o seu signo, né? Qual é o seu mapa astral, porque você não tem um signo só, você tem um mapa astral, você tem influência de vários signos, e isso vai mudando. Mas assim, o judeu acredita em signo? Né? Alguém pode fazer essa pergunta? Obviamente que sim, obviamente, porque está escrito em hebraico, né, que 12 Mazalot criou o Criador exclusivamente para Israel. E o que é Mazalot? É o plural de Mazal. E o que é Mazal? Signo. Ou seja, 12 signos, 12 constelações criou o Eterno exclusivamente para Israel. Embora as nações sejam influenciadas por esses signos, mas eles foram criados exclusivamente para Israel. Por isso que é dito que as nações não prevalecerão contra Israel, porque as nações estão debaixo
da influência desses signos que foram criados exclusivamente para Israel. De fato, cada signo representa também uma das 12 tribos de Israel. O signo que representa a nação de Israel total é o signo de Áries, né? De fato. A humanidade, Adão, quando ele foi criado, estávamos na era de Gêmeos. Então, assim, é muito importante a pessoa conhecer o seu masal, não viver na ignorância. E tudo isso está relacionado com o seu nome, por quê? Porque você nasce, você tem um nome. Esse nome é o que vai te dar a força espiritual necessária para você cumprir aquela missão que foi te dada no reino espiritual antes de você vir para esse mundo, para essa dimensão. Então, como é que a pessoa quer cumprir a missão satisfatoriamente se ela não sabe qual é a força que o nome dela traz a ela, está atrelado a ela? Outra coisa, ainda falando de nomes, infelizmente muitos pais, por não terem conexões espirituais, né, com os céus, acabam dando nomes ou inventando nome para filhos, que infelizmente vai mudar totalmente a energia espiritual que essa pessoa deveria ter, e talvez ela não consiga cumprir sua missão aqui na Terra, ou consiga cumprir a duras penas. Isso é muito ruim. É por isso que as pessoas às vezes têm um forte desejo de mudar o nome. E de fato, quando a pessoa se converte ao judaísmo, a pessoa recebe um novo nome, tem que receber um nome judaico, né? Só que esse nome, no momento do nascimento da criança, é dito que o pai é quem recebe, por inspiração divina, o nome da criança. Então, muitas vezes acontece da da pessoa, o pai e a mãe, ficar planejando durante toda a gestação vários nomes, às vezes escolhe um nome, e no momento de registrar, ou pouco antes, acaba mudando o nome, né? Porque houve uma conexão com o céu e recebeu aquele nome que era o nome correto, e mudou o nome. Mas como eu falei, em casos de desconexão do reino espiritual, acaba a mãe colocando, o pai colocando, alguém vem e sugere o nome, inventa o nome, mistura o nome do pai com a mãe, da avó com outra pessoa. E isso não é legal, né? Não é correto. Isso demonstra que a pessoa está totalmente sem conexão com os reinos espirituais acima. Então, nós temos aí a essência do nome, né? Muito importante fazer a gematria, quer saber qual é essa força que vai reger o nome da pessoa. Se o nome não for um nome correto, é bom mudar, né? Procurar um rabino que tenha conhecimento dos nomes espirituais, das essências dele, fazer o seu cálculo, a gematria, ou numerologia, como alguns chamam, para que a pessoa possa viver satisfatoriamente, que ela tenha a energia o mais próxima possível daquela missão que ela recebeu ao vir a esse mundo. Como eu falei, os pais, ou melhor, o pai é que deve ter uma conexão divina com o reino espiritual. É ele que vai receber o nome da criança de fato, espiritualmente falando. Não impede que a mãe tenha, obviamente, mas por via de regra, geralmente é o pai. No caso de meninos, na visão judaica, o nome não deve ser revelado até o 8º dia de nascido. Nós só revelamos o nome da criança no 8º dia, que é quando feita a circuncisão, a Brit, o pacto da circuncisão. Então nós revelamos o nome do menino. Da menina pode ser revelado antes, mas eu também recomendo que só se revele no 8º dia de nascido. Outro mistério, também muito bom ser resguardado, é o costume que nós judeus temos de não revelar a gravidez, né? É muito triste, eu vejo que é de uma ignorância muito grande. As pessoas ficam grávidas, as mulheres, e elas primeiro revelam à amiga, à mãe, à irmã, quem quer que seja, e por último ao pai. Tem muitas pessoas que fazem isso. Isso é ruim espiritualmente, porque a vida ela começa no homem, certo? É gestacionada na mãe e a mãe ela não fez essa criança com outra pessoa. Ela não fez a criança com a amiga dela, ela fez com o marido. Então, espiritualmente, a primeira pessoa a saber
deve ser o marido, isso é óbvio. Então acaba recebendo maldição ao invés de bênção, até porque está escrito para honrar o marido assim como quem honra a Deus. Obviamente que também está ordenado ao homem amar a sua mulher como no período da sua mocidade, ou seja, da mesma forma do momento que ele se encantou por ela, que ele se apaixonou, que ele a amou de verdade. Então que ele deve nutrir esse amor por toda a vida. Então é, no mínimo, desonesto e não recebe bênção uma pessoa que, ao invés de confidenciar o marido, né, o pai da criança, confidencia a qualquer outra pessoa e depois ao marido, muitas vezes é o último a saber. E como eu ia dizendo, nós escondemos o máximo possível essa gestação. A mãe conta ao marido, né, que está grávida, e ela tenta esconder o máximo possível e só revela quando de fato alguém nota que ela está grávida, quando as roupas que ela estava usando mais folgada para esconder a barriga começa a ficar evidente, não tem mais como esconder, então ela revela. Geralmente nós tentamos esconder até ao 5º mês, assim é a Halahá, assim é o entendimento do povo judeu. Então o que acontece? Você esconde. Por que a gente faz isso? Para evitar o que o povo popularmente chama de mal olhado, de inveja, e também porque até o 3º mês de gravidez é muito fácil, isso está provado cientificamente, se perder uma criança. Então nós temos várias segulot, tem salmos que são lidos de acordo com cada período, a cada mês da gestação. Até o 3º mês tem grandes chances de haver perca, ou melhor, perda é, do feto, né, da criança. O 5º mês também ele é perigoso e o 8º mês. Até o 3º, depois o 5º e o 8º pode haver complicações. Então existem segulot, né? Dificilmente uma mãe judia, eu considero quase impossível, cujo pai da criança está recitando os Terrilim, os salmos, corretamente, haver aborto. Né? Uma judia que sofreu aborto pode ter certeza que não está cumprindo como deveria, como instrui os nossos sábios. Então o que acontece? Também ter muito cuidado com corte de unhas. Tem gente que corta a unha e deixa a unha no caminho. É dito que se um inimigo, uma pessoa que lhe deseja mal, ela pisotear sobre suas unhas, aquele sentimento que ela tem você em mente constantemente e o coração dela está cheio de ódio, de raiva a seu respeito, vai se manifestar de forma de um aborto. A mãe ela vai abortar. E, na verdade, isso não é só sobre gravidez. Isso é tudo na vida. Nós judeus, quando cortamos as nossas unhas, e tem uma ordem de cortar as unhas, né? Tem gente que começa de um dedo e termina, vai seguindo todos os dedos. Isso está errado. Existem ordens pré-definidas, né? Que está relacionada a sucesso, saúde, dinheiro, enfim, várias coisas. Então, nós, quando cortamos a unha, nós recolhemos aquela unha, ou você joga no vaso sanitário da descarga, ou faz como os grandes cabalistas que enterram ou queimam, que é o mais correto, né? Então, justamente para evitar de acontecer isso. Aí talvez você duvide, diga, nossa, mas só por causa da unha? Bom, primeiro eu vou lhe dar 2 exemplos. O templo, ou melhor, o Mishkan, né, que foi antecedeu o templo, que era a tenda que ficava no deserto, onde estava a Arca da Aliança. Quando o Eterno ordenou a construção dela, ordenou que cada pessoa doasse materiais para a construção dela. E chegaram 2 pessoas por último, né? A fila era muito grande, milhões de pessoas no deserto. E quando elas chegaram por último, Moshe disse que não precisava mais, pois já tinha todos os materiais necessários. E essas pessoas ficaram tristes, né? Como assim? Eu não vou poder participar, ajudar a construir o Mishkan? Já completou tudo. E elas cortaram os cabelos e as unhas e ofertaram ao Senhor, bendito seja o seu nome, queimando ao fogo. E é dito que o Eterno aceitou aquela oferenda, tanto quanto aqueles que tinham doado para o Mishkan.
Então, isso faz parte da gente, isso é a nossa genética, tem o nosso DNA, tem a nossa informação, tem essência, tem uma partezinha da nossa alma nesse material genético. Da mesma forma, o segundo exemplo, quando algumas pessoas mal intencionadas querem fazer mal a outras pessoas e procuram serviços de bruxaria, de ocultismo, eles pedem que a pessoa traga algo da pessoa, né? Cabelo, unha, roupa que tem a ver com a essência, tá ali em contato com o corpo da pessoa constantemente, ou foto, alguma coisa. Então, assim, é você, é uma parte de você, é o seu DNA. Então, da mesma forma da unha, não deixe cabelo, cortou o cabelo, não deixe no meio do caminho para as pessoas pisarem. Você não sabe o mal que isso pode estar acontecendo com você, né? Então é isso, pessoal. Ter muito cuidado com o nome que vai escolher para a criança. É muito importante ter conexão espiritual. Não revelar o nome até o 8º dia de nascido. Não revelar a gravidez quando da descoberta da gravidez, né? E contar primeiro ao pai, a mãe, contar primeiro ao pai e tentar esconder o máximo possível isso aí. Tem os salmos específicos, inclusive no momento que a mulher está dando a luz, é importante que o homem ele tenha uns salmos específicos que ele recita para isso. E tem muitos outros temas concernentes aos nomes, à essência dos nomes, que o assunto ficaria demasiadamente prolongado, então talvez eu faça uma segunda aula relacionado a isto. A isto.